Você já sentiu que o que estava fazendo com a sua vida não fazia mais sentido? Ou então esteja sentindo isso agora? Muitas vezes o nosso corpo e nossa mente começam a dar sinais quando a nossa alma já não se sente tão feliz. E é aí que tudo pode mudar. Foi exatamente o que aconteceu com a minha convidada de hoje, a Pajô. Depois de 10 anos dedicados à odontologia em uma carreira promissora e estável, chegando a ter 3 consultórios próprios, ela decidiu ouvir o chamado da sua alma. Viver na estrada só com seu companheiro de 4 patas, seu carro e a natureza. Neste episódio, vamos falar sobre escolhas, transições, medo e a beleza de se reinventar. Eu sou Laís Queiroz e espero que você se inspire com mais essa história. Não se esqueça de seguir o podcast, deixar seu comentário e compartilhar com uma amiga. Obrigada por apoiar meu trabalho e let's go! Oi, Paju! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bem-vindo ao podcast A Wonder Woman. Eu convido mulheres para compartilharem as suas histórias, porque eu acredito que quando a gente conta as nossas histórias, a gente ajuda umas outras, né? Fica uma coisa menos distante para quem nos escuta, para as meninas saberem que elas também podem colocar os projetos delas e os sonhos que elas têm em ação, em prática, que é possível, né, Pajô? De certa forma, até eu nem tinha essa pretensão, mas eu acabo servindo de exemplo para muitas mulheres. Exato. Você tá na Serra da Canastra agora? Sim, tô na Serra da Canastra. Você chegou em Minas Gerais, não quer ir embora mais, né, mulher? Há 6 meses, assim, no total, de idas e voltas na Canastra, 6 meses já. É apaixonante, né? Ai, aqui é incrível. Você Eu sou conhece? de Minas, mas eu ainda não conheço a Serra da Canastra. Eu quero muito, até por influência sua, tô indo pro Brasil no final do ano, eu quero ir pra Serra da Canastra, quero conhecer porque assim, uau, lindíssimo. Minas Gerais eu sou suspeita, eu amo demais meu estado. Cada vez eu me surpreendo mais com Minas. Sim, mas então falta você conhecer a Canastra. Aí sim Com você vai. certeza. Pajô, ano passado eu lembro que eu tentei um contato com você pela primeira vez, era outubro, e eu me lembro que você tinha, não sei, eu acho que uns 60 mil seguidores. Quando eu voltei agora para te chamar outra vez no podcast, que eu li seu livro, falei, caraca, um ano se passou, você já tá com 500 mil. Pois é, menina, que loucura, né? Caraca, nem você imaginava uma coisa dessa, assim. Não, foi muito doido, na verdade. Até não sei quantos seguidores eu tinha, mas eu lembro de na Expo Motorhome, que é em novembro, eu tinha 115 mil seguidores. E agora em novembro, nem chegou novembro, eu já tô com 445. Então realmente é um susto. Uau! Para você também foi uma grande novidade que tá acontecendo na sua vida. Sim, eu não esperava. Quando eu tava com 100 mil, eu já achava, nossa, eu já tô. Isso pra mim é o mais alto, né? Eu já achava que era isso. Então é uma surpresa ótima, né? É, maravilhoso. O que torna a sua história ainda mais interessante, porque eu li o seu livro, achei incrível, me identifiquei muito. Você tem uma escrita muito inspiradora mesmo, assim. Eu consegui sentir o que você sentiu quase nessa sua jornada. E eu queria que a gente pudesse falar, comentar sobre o seu livro, já que a sua história é o começo da sua jornada. Eu queria trazer algumas frases que me impactaram, que me marcaram, para a gente comentar sobre elas. Pode ser? Tá ótimo, eu adoro falar sobre isso. Que bom. Para dar um contexto, então, geral para as nossas ouvintes, né, Pajô? Você é dentista de formação Isso. e você estava exercendo sua profissão há 10 anos, certo? Foi 10 anos entre faculdade e exercer a profissão. Ok, 10 anos no total. E no Uhum. ano de 2022, uma coisa começou a mudar ali dentro de você que você não conseguia mais não ver. Na verdade, 2022 foi quando reuniu tudo o que estava acontecendo, assim. Mas eu acho que já há uns 2 ou 3 anos aquilo foi se construindo, sabe? Tipo, Sim, de alguma forma, meio inconsciente, essa ideia de mudar de vida, de fazer uma transição mesmo de vida, ela foi criando uma base, eu acho. Que eu, sem perceber, eu tava pesquisando, eu tava vivendo as experiências, tava tendo contatos de, até por coincidência, né, do destino com coisas relacionadas a isso. Então, acho que em 2022 foi quando eu tomei, né, a decisão. Era quando eu já tava explodindo, já tava transbordando, já não aguentava mais mesmo. então tem uma frase no começo do seu livro que é assim:
Quando a infelicidade é maior que o medo de mudar, a gente muda. Você pode explicar sobre o que sentimento que você estava sentindo nesse momento da sua vida? Essa frase, até num post que tá fixado no meu perfil do Instagram, desde o começo lá, eu fiz um certo suspense pra soltar esse post, porque eu tava criando, assim, até uma força, né, que foi o post que eu contei, que eu ia largar a odontologia e ia viver viajando. Até a galera nem entendeu direito o que aquilo queria dizer. Mas eu fiz um certo suspense, e essa frase foi a primeira vez que eu falei assim, e me marcou. E aí, quando eu escrevi o livro, eu precisei muito colocar isso. E é exatamente isso. As pessoas perguntam se eu tenho medo. Claro que eu tenho medo. Mas eu acho que o meu medo de ficar naquela vida infeliz era muito maior do que o meu medo de mudar. Então a infelicidade, ela chegou a um ponto que ela foi maior do que o medo de mudar. Porque eu acho que eu tenho medo de mudar algumas coisas, todo mundo tem o medo, mas quando a infelicidade é maior do que esse medo, a gente realmente não tem outra opção a não ser mudar. Como é que você estava sentindo essa infelicidade no seu dia a dia, no seu corpo, na sua mente? Estava dando sinais, assim, mais sérios da sua saúde? Sim, é horrível, assim. Você não tem vontade de levantar da cama de manhã. Quando você vai dormir, você pensa, nossa, amanhã é tudo de novo. Não vê se choveu, se deu sol, sabe? Eu trabalhava presa dentro de um consultório e era sempre muito repetitivo, então eu trabalhava um mês, parecia que tinha passado assim rápido. As pessoas falam quando a vida parece que está escorrendo, né, pelas suas mãos, que você não tem o que você fazer, parece que os dias são repetitivos e a sua memória apaga os dias, né? Até quando eu comecei a viajar, isso foi completamente o contrário. Então, 30 dias de viagem parecia 6 meses. Comparado Uhum. com a vida que eu levava antes, né? Eu não sei se eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas nessa época eu descobri o que era sofrer de ansiedade, de ter crise de ansiedade, de ter problema para respirar, tipo, esquecer como é que respira, de ter dor para respirar, insônia. Quando chegou na época da insônia, já foi tipo a gota d'água para mim, assim, porque é horrível ter insônia. Quando alguém fala para mim que teve insônia, eu realmente entendo o que a pessoa tá falando. Aquela sensação de que você parece que o que você tá fazendo não faz sentido, que aquilo realmente não tá ajudando alguém, sabe? É uma sensação estranha porque a odontologia é uma profissão muito linda, antiga e no Brasil é a melhor do mundo, né? Mas para mim chegou um momento que eu parei e pensei isso daqui parecia que não estava realmente ajudando as pessoas. Porque não Que não... estava te ajudando primeiro, né? Isso. E aí eu me sentia muito ingrata vivendo aquilo me proporcionando já um retorno financeiro bom, uma estabilidade, e eu pensando daquela forma, sabe? Então, Tem a culpa, né? daí junta uma coisa com a outra. Você acha que você teve sintomas de burnout? Porque essa coisa eu não sei se você chegou a fazer um diagnóstico, mas parece, você falando, que você teve sintomas dessa exaustão de burnout, né, do trabalho. Sim, eu não cheguei a ser diagnosticada porque eu estava fazendo tratamento com um psicólogo e psiquiatra. Tava tomando remédio, né? Sertralina, antidepressivo, né? Mas mais para ajudar com a ansiedade. Mas aí, esse burnout nem existia na época, esse termo. Pelo menos eu não conhecia, né? Começou a ser falado, eu comecei a investigar e tal, e dizem que a gente perde até um pouco da audição, dá crise de labirintite, e aí eu lembrei que eu tive tudo isso. Eu perdi um pouco da audição do ouvido direito. Tratei com remédio labirintite por 10 dias. Eu tenho que cuidar porque eu não sei se tem a ver com a labirintite, mas eu tenho também, fiquei com hipoglicemia depois disso, então meu açúcar baixa, eu levanto rápido e fico tonta. Então eu fiquei com algumas sequelas, sabe, dessa época que foi muito estressante para mim. Inclusive, é muito fácil a gente que já passou por isso, passar por isso de novo. Porque a gente já conhece o caminho para chegar nesse esgotamento. E quando você Uhum. vê, já tá muito perto. E eu passei recentemente isso de novo, mesmo vivendo esse sonho, essa vida que eu sempre quis viver. Chegou uma hora que eu tava trabalhando demais. E aí eu, recentemente, tipo hoje de manhã, Olha, eu pensei, eu vou ter que largar a mão de fazer alguma das coisas que eu tô fazendo, porque eu já não tô mais conseguindo aproveitar o meu rolê, né? mas olha que interessante isso que você está falando, né? Porque o burnout não necessariamente ele acontece com você trancada no escritório. Até viajar muito pode dar burnout. E, tipo, isso, Uhum. isso é comum. Às vezes as pessoas olham de fora, tem esse julgamento de falar: ah, não, mas você está viajando, pô, como é que isso pode
Não, pelo contrário, né? Quanto tudo que a gente faz em demasia, eu acho que pode causar isso, seja viajando ou seja no escritório. Sim, e é preciso ter um cuidado para ter um equilíbrio, né? Mas eu acho que por eu ter passado por isso, já ter esse aprendizado, eu consegui frear na hora certa. Uhum. Já tem esse autoconhecimento. É, foi um aprendizado. Difícil, porque não sei se você já passou por algo parecido. Esse esgotamento de trabalho é horrível, é horrível. Não desse nível, mas sim, eu acho que muitas pessoas se identificam com o seu relato e a sua história, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com ela porque tem muita gente com um trabalho estável, com a vida financeira estável, com conforto em casa, mas que sente esse vazio na alma mesmo, essa coisa do tipo, o que que eu tô fazendo? Parece que a vida não faz muito sentido. É. E, pelo que eu li no seu livro, você sabia que não queria mais aquilo, mas você também não tinha. Não é que você sempre soube que você queria pegar um carro e viajar e ter essa vida agora que você tem. O que torna ainda mais interessante, porque você não sabia o que fazer depois. E Uhum. agora eu queria que você contasse pra gente esse processo, né, de transição, como é que ele foi, assim, pra você, de você decidir que não queria mais aquilo, mas fazer o que agora? E agora? O que que eu vou fazer? É muito doido, né? Porque esse processo todo eu passei em silêncio, né? Porque eu não podia falar, chegar pra minha família e falar, não quero mais trabalhar com odontologia, mas eu não sei o que eu quero fazer. Então eu passei por tudo isso sozinha, né? Aí quando eu já tinha a certeza, mesmo sendo uma loucura enorme, né? E começar a viajar, a trabalhar com internet, que até hoje acho que meu pai não entende como que isso funciona. Passei por esse processo sozinha e é difícil. Hoje em dia eu percebo, até quando eu comecei a viajar, assim, só pra contextualizar, eu Claro. falava, tá no meu sonho de viver viajando e tal. E hoje em dia eu percebo que o meu sonho nunca foi viver viajando. Meu sonho foi fazer o que eu tenho vontade de fazer. Então, por 2 anos eu fiquei viajando. Aí agora eu tô curtindo a canastra aqui numa casa por 3 meses. E aí depois eu vou voltar pra estrada. Então eu acho que o meu sonho mesmo tá sempre fazendo o que me faz feliz, sabe? E perceber quando alguma coisa não tá me fazendo feliz. Então, eu acho que é isso. Pra falar a verdade, parece que eu não. Até hoje eu não sei qual que é o meu. Aham. As coisas só foram acontecendo mesmo. Mas eu acho também que o sonho não precisa ser nada também de outro mundo, aquela coisa grandiosa. Sonhos podem ser feitos em pequena escala, vamos dizer assim, né? Uma coisa de cada vez. O seu sonho 2 anos atrás era mudar de vida. Você não sabia como. Mudou. Já é um Uhum. sonho realizado. Agora, eu acho que fica mais fácil a vida quando a gente sonha em parcelas, vamos dizer assim, sonhos pequenos. Eu acho que não existe sonho pequeno ou sonho grande, mas entende o que eu quero dizer? Quando a gente Sim. não faz o sonho uma grande coisa do tipo inalcançável e a gente só vai conquistando aquilo aos poucos e é isso que você tem feito. É. E sentindo muito, né? Porque quando eu comecei a viajar, eu também fui com a cabeça de se eu não gostar, tudo bem, eu tento outra coisa, sabe? Então é muito de ir sentindo. Eu fui tentando trabalhar com algumas coisas, viajando e não gostei, recomecei com outra coisa, isso eu gostei, continuei, sabe? Então eu acho que eu sigo assim sempre mudando, me descobrindo, testando Se coisas novas. permitindo, né? Se permitindo tentar, testar coisas novas. Isso. E isso é bem legal. Tem um ponto que eu acho que foi um ponto de virada para você descobrir mais ou menos o que você queria fazer. Foi quando você atendeu no seu consultório uma menina que chegou com os dreadlocks no cabelo e você achou aquilo incrível. Você pode contar pra gente que história é essa? Então, como eu falei que em 2022, quando eu tomei a decisão, eu já tinha pesquisado muito, né? Então, essa foi uma das coisas que aconteceram, assim, que o universo colocou uma pessoa ali que conhecia alguém que viajava, uma mulher, né? Que viajava de Kombi. Essa menina do dread conhecia alguém que viajava de Kombi, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu já sabia que as pessoas viajavam em carro, que viajavam em Kombi, mas de você ter alguém ali físico tornou aquilo muito real. Foi como se fosse uma mensageira, né? Uma mensageira. Tipo, De que não é só no Instagram que isso acontece, não é só no YouTube, na TV. Isso realmente acontece na vida real. Acho que foi bem importante, assim. E também eu acho que tem um pouco de referência, assim, do cabelo, do dread, que eu acho que, de certa forma, era uma coisa que eu achava muito bonito
que eu nunca faria no meu cabelo sendo dentista. Então eu acho que aquilo também mexeu comigo, sabe? Até usei dread um tempo depois, quando eu comecei a viajar. Eu acho que representa, sei lá, um símbolo de liberdade, né? De certa forma. Sim, de que se eu quiser usar dread, se eu quiser rapar minha cabeça, hoje em dia eu posso. Naquela época eu sentia que eu não podia, tipo, um piercing no rosto eu não podia fazer, sabe? O dread ali também foi um sinal de uma liberdade que eu queria ter um dia, né? Uhum. E aí você começou a sua busca, né? Foram aí mais ou menos 2 anos de preparação, certo? Até você pôr o pé na estrada. É, eu acho que assim, foi uns 2 anos de pesquisa, mas do dia que eu já tomei a decisão, né, depois de pesquisar muito sozinha, né, que foi em outubro de 2022 e em julho de 2023 eu já estava viajando, então foi menos de um ano. E você pode contar pra gente um pouco desse planejamento financeiro, principalmente? Eu acho importante isso, né? Antes da gente tomar uma decisão radical, da gente ter, assim, fazer uma reserva financeira, ter uns meses ali pra gente se manter caso as coisas não saiam como planejado. Você pensou nisso direitinho, assim? Então, eu fiz muita pesquisa, mas nenhuma pesquisa é certa, né? Porque depende muito, cada pessoa gasta de uma forma. Não tem como a pessoa falar que gasta 2.000 e você achar que você vai gastar 2.000, né? Porque eu tenho um carro que consome bastante, eu tenho um cachorro e eu também sou uma mulher que viaja, né? Que tem as coisas de mulher, né? Acaba ficando mais em camping, acaba gastando mais com hospedagem para conseguir tomar banho, né? Então, assim, eu não consegui ter uma base muito certa de quanto eu gastaria por mês, mas eu fiz estipulei, até vou falar o valor, que era para eu gastar R$ 2.500 por mês. Mas eu nunca consegui gastar isso. Foi de 4.300 a 5.000, assim, uma média. Então, o meu planejamento, mesmo com muita pesquisa, acabou sendo o dobro o meu gasto mensal. E aí acabou que o dinheiro que eu queria gastar, eu gastei muito mais também, né? O meu Mas você dinheiro, tinha uma reserva, né? sim, eu tinha uma reserva e a minha intenção era que com 8 meses eu já conseguisse tá monetizando. Mas, pra falar a verdade, olha, acho que quando deu 1 ano e meio por aí que eu comecei a monetizar. E todo esse tempo Com o gastando seu conteúdo de viagem. isso com conteúdo de viagem. É um processo muito lento, mas eu também posso dizer que quando eu pesquisei todos os influencers que me falaram, que eu vi, que eu conversei, eles falaram, é um processo muito lento. Então eu entrei nisso sabendo que poderia ser em 5 meses ou que poderia ser em 2 anos. E eu me programei financeiramente, queria ter gastado menos do meu dinheiro, mas acabei gastando mais. E eu também trabalho muito. Não, eu trabalho bastante mesmo, assim. Até pode não parecer para quem vê, né, no Instagram, acha que é fácil, né? Mas eu tenho 4 redes sociais, o YouTube consome muito tempo, eu faço publicidade, né? Aí tem o livro, tem palestra, enfim, tem o Jorge, né? Então acaba que eu tô trabalhando muito, mas já posso dizer que agora os meus custos eu já consigo tirar, né? O valor de gasto do mês já é menor do que o valor que entra de renda. Mas o planejamento financeiro, assim, ele é bem importante. Essa margem de erro é bem importante e mais uma reserva de emergência. Ainda mais quando viaja com um carro e com um cachorro, né? Que você é responsável por mais um carro e por mais um cachorro. Então, essa reserva de emergência precisa existir. Você disse que tá com 4 redes sociais? É que eu tenho Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Ah, ok. E nessas 4 você produz conteúdo. É, E monetiza nas 4? sim. TikTok e Facebook não são as minhas prioridades, mas elas são as que monetizam, né? Então, sempre que eu consigo, eu tô sempre presente lá, postando 2, 3 vídeos por dia. O TikTok e o Facebook monetizam? E YouTube também. Mais do que Instagram. Instagram não monetiza nada. Interessante. Uhum. Então, hoje em dia você vive com essa renda, né? Como criadora de conteúdo full time. Exatamente, criadora de conteúdo. E eu faço divulgação, publicidade, e tenho agora também o livro e as expedições, né? Ah, sim, as expedições, incrível. Agora é na Canastra, foi a primeira, né? É, a gente já teve duas. Que irado. E a sua ideia é continuar aí fazendo as expedições? É, a gente vai ter uma agora em março, só de mulher. Aí em outubro a gente vai ter uma normal.
E aí vai ter outras ano que vem, só que eu ainda não divulguei nenhuma data. Por enquanto é só essas. Que legal, quero saber muito sobre essa experiência da expedição. Mas eu queria voltar um pouquinho e falar sobre o Jorge, né? Porque Pajô, afinal, é Pamela e Jorge. Isso. O seu cão maravilhoso, labrador, não é? É Golden. Ah, ele é Golden. É, Ele tá com você desde o princípio? ele tem 4 anos, então quando a gente saiu viajar ele já tinha 2. Ah, então ele é seu companheiro de viagens, né? De certa forma, você se sente protegida com ele? Muito, me sinto muito protegida. Ele é assim ele é muito forte na companhia e na proteção. Isso ele é muito forte. Porque eu imagino que deva fazer uma diferença enorme para você, como uma mulher que viaja sozinha, né? Essa questão de se sentir mais protegida. Como é que você pensou sobre isso, né? Sentiu medo? Como é que você enxerga essa questão da segurança para uma mulher viajando sozinha de carro pelo Brasil? Tá, inclusive já aproveitar, eu vou fazer uma palestra na Expo Motorhome dia 13 de novembro em Pinhais e eu vou falar sobre isso. Que legal. Onde fica? Em Pinhais, pertinho de Curitiba, no Paraná. Ok, bom saber. Isso, e é a maior feira da América Latina sobre campismo e Que motorhome. legal. Tô Olha muito aí, empolgada. meninas, não percam. Quem tiver por aí perto, quem for, nossa, deve ser incrível. Vai ser, vai ser. Mas sobre a segurança. Infelizmente, para nós mulheres, a gente tem que pensar nisso e se preocupar com isso todo dia, o dia inteiro, para ir no mercado, para ficar sozinha em casa, para deixar uma janela aberta de noite, para qualquer coisa. Então, para mim é a mesma coisa ainda. Eu tenho o Jorge sempre comigo, que ele tem aquela cara de fofo, mas ele tem um latidão, ele sente a energia das pessoas. E eu tenho certeza que se precisar me defender, ele vai me defender. Às vezes passa despercebido, assim, mas é incrível o instinto de proteção dele. Se alguém passa do lado, ele sempre fica virado de costa para mim e olhando para a pessoa. Ele é um anjo Lindo. na vida, assim, de verdade. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, então, se você tem um sonho de viver uma vida assim, pesquisa e vai indo aos poucos, vai pegando experiência, começa viajando em grupo, parando só em camping, e vai pegando experiência, não começa fazendo já wide camping, porque a gente acha que sabe das coisas, mas não, a gente vai pegando. Eu posso dizer que quando eu saí para viajar, eu era muito inocente. E hoje em dia eu tenho noção do quanto eu era inocente, eu achava muito esperta. Então a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Ano passado eu viajei com uma pessoa assim, tipo, ele viajava no motorhome dele e eu no meu carro, né? A gente viajou uns meses juntos e ele falou: só da gente estar viajando junto e ter uma mulher presente com ele é mais inseguro pra ele já. Se ele estivesse viajando sem uma mulher, ele se sente muito mais seguro do que viajando com uma mulher, mesmo que do carro do lado, sabe? Uau. Exatamente, ele falou assim: eu viajava sozinho, eu nem trancava o carro. Agora, viajando com você, eu comecei a trancar o carro. Tipo, você. Porque você representa a presa fácil ali, né? Tipo, mesmo com um homem do lado. Caramba. Então, isso foi uma coisa assim que hoje eu tava refletindo um pouco, né, sobre as coisas, sobre o que eu queria trazer ou não. E eu pensei: olha, isso é uma coisa que realmente aconteceu. E é complicado, né? Porque a gente não é só uma ameaça pra gente, a gente ameaça, é uma ameaça até pra quem tá perto da gente, né? Uma Porque doideira. é uma doideira. Mas mesmo assim, eu recomendo que a gente não deixe esse medo impedir a gente de viver nosso sonho, porque eu sou muito grata de ter enfrentado esse medo e ter ido ver com os meus próprios olhos, porque na TV, na internet, é muito ruim, as coisas boas que acontecem não passam na TV. Então você precisa ir ver com seus próprios olhos e ver que não é tudo isso, mas que infelizmente a gente tem que ficar esperto. Total. Durante esse tempo na estrada, aconteceu alguma coisa mais perigosa que você gostaria de compartilhar? Ou alguma situação que fica de alerta aqui? Olha, eu tive 2 episódios que eu não cheguei a contar no livro, porque foi logo que eu entrei na Argentina e o livro termina antes de eu entrar na Argentina. Mas também eu acho que foi um pouco por inexperiência, assim. Primeira vez que eu saí do país, né? De carro ainda. Mas eu sofri um assédio em um posto de gasolina. Eu tava. É um posto de gasolina em Providência de La Plaza, um pouco perto ali de Del Chaco. Enfim, acho que eu falando assim, se alguém viaja de Uhum. moto, com certeza já parou nesse posto, só pra ter uma noção. Que ele tem um camping gratuito enorme, sabe? E eu tava passando já a segunda noite lá. E aí já tava final de tarde, eu já tava fechando as coisas pra entrar dentro do carro e ir mais pra frente do posto, pra dormir, né? E aí eu olhei pro lado assim, tinha um caminhoneiro dentro do caminhão dele,
pelado. Totalmente pelado. Ele não tava nem de cueca. E com a cabeça dele escondida, assim, na porta do caminhão, e o corpo dele todo, assim, pra fora do caminhão. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, eu só tava vivendo a minha vida aqui e isso acontece. E ele E te aí, olhando. certo, ele achou que eu ia ir lá, né? Não sei o que ele pensou da cabeça dele, que, nossa, só eu guardei as coisas rápido no carro, joguei o Jorge pra dentro e saí de lá e fui dormir na frente do posto, chorando um monte, porque não é que isso tenha acontecido e tenha sido uma coisa muito grave. É porque isso faz a gente lembrar de todas as coisas que a gente já passou. Todas Claro. na balada que alguém passou a mão na bunda da gente. Ou quando saí da academia, um cara passou de moto e deu um tapa na minha bunda e ficou a marca da mão dele na minha bunda. Então, esse tipo de coisa, assim, vem tudo na mente da gente. Então, foi muito ruim, foi uma experiência péssima. Aí eu fiquei traumatizada toda vez que eu chegava no posto de gasolina, ficava olhando pra ver se não tinha o caminhão dele por lá. E aí o pessoal do posto não fez nada, sabe? Daí eu percebi que eu tava, tipo, sozinha. Eu tava em outro país, sozinha. Não tinha ninguém pra me defender, então meio que eu tive que engolir o choro. Porque eu também, se eu choro, o Jorge fica mal também. Então, eu tenho que tentar administrar isso também. Tem que ter E muita resiliência, né? Tem que ter muita força mesmo. é muita força. Teve uma outra ocasião que foi num camping. Eu cheguei já final do dia, paguei o camping e tava chovendo muito. E umas 11 e pouco da noite veio um cara me cobrar o camping. Chovendo muito e ele cheio de cachorro. E eu tinha. Não entendia direito espanhol, ele não me entendia. E aquele barulho. E aí ele tava perguntando sobre o camping, falei que já tinha pago e tal. E ele do lado do carro, muito perto, com a lanterna dentro do vidro assim, agindo muito estranho. E ele não saía, ele não ia embora. Deixar pra resolver no outro dia, né? Quem que Muito resolve isso? estranho. Muito estranho. E aí eu comecei a falar assim, você tá me assustando. Pra ele começar a entender que aquilo tava errado, né? Aí ele começou a perguntar se eu tava sozinha, se era só o cachorro que tava comigo. Aí, pronto. Ixi. Aí eu não consegui falar mais nada, eu só pulei pro banco da frente, liguei o carro, saí, dormi na frente do portão, chorando muito de novo. Aquele dia foi o pior de todos, assim, porque eu chorava com tanta dor, assim, porque foi tão traumatizante, que no outro dia doía, assim, pra respirar, sabe? Chegou a machucar por dentro. Ali eu quis desistir, fazia 15 dias que eu tinha começado a viagem, ano passado. Aí eu fui, aluguei uma cabana, fiquei uma semana no meio do mato, assim, pra tentar Se me, recuperar. me recuperar. E aí passou. Mas tudo serviu de aprendizado e não aconteceu nada, foi um assédio e foi um susto, mas Mas sim, poder. aconteceu, né? Eu acho que aconteceu. Eu acho que a gente, essas coisas também, elas têm que ser validadas como coisas que acontecem e são graves, porque mexem demais com o nosso psicológico. Já pode ser um trauma na sua vida, sabe? Eu acho que nossa sociedade normaliza tanto o assédio, todo mundo já passou por assédio, que a gente dá graças a Deus quando a coisa não acontece de fato. Mas isso por si só já é muito grave e sinto muito que você tenha passado por isso. Obrigada. Isso poderia, da forma que foi, sem ter acontecido nada de fato, isso já poderia ter acabado com o meu sonho. Eu poderia ter voltado para casa e ter terminado ali. Total. Mas você continuou Continuei. firme e forte pela estrada. Então, esse primeiro mês, uau, muita coisa aconteceu, hein? Já foi um baque, assim, mas você já sentiu sua vida mudar completamente, né? Muito. Essa viagem para Argentina eu saí em janeiro do ano passado, janeiro de 2024. Mas em 2023, de julho a outubro, eu viajei pelo sul do Brasil. Então eu comecei já por um terreno mais conhecido, né? Uhum. E o sul do Brasil também, pelas pesquisas que eu fiz, era mais seguro do que se eu viajasse para outra região do país, sendo uma mulher viajando sozinha, né? E para mim foi super tranquilo, assim. Eu já aprendi algumas coisas, mas não passei nenhum tipo de perrengue, assim, que me assustou. E aí cresci, né, um pouco. Mas quando eu entrei na Argentina, aí o negócio cresci, evolui na marra ali, porque era eu sozinha. Não, e Em eu peguei, território desconhecido, né? Tipo, é, e eu peguei dengue na Argentina. ai, ficou doente. Não, a pior coisa do mundo é ficar doente sozinha Não, numa eu viagem. achei que ia morrer, achei que ia morrer. Coitada, como é que foi? Ai, menina, não, foi. Você já pegou? Dengue, eu acho que não, nunca peguei dengue. Mas é como se fosse um Covid ou é pior? Dizem que é pior que o Covid, porque é muita febre. Eu fiquei 8 dias com febre
e sozinha, eu não tinha força pra cozinhar nada pra comer, então eu fiquei uns 8 dias sem comer. Não, foi Sozinha horrível. no carro? Não, eu fiquei num camping no carro. E aí, eu até pensei, nesses momentos a gente não pode pensar em economizar, né? Eu poderia pegar uma hospedagem. Mas eu não tinha força pra levar o Jorge fazer xixi. Meu Então, Deus. eu vou ficar num camping que ele fica solto o dia inteiro. E aí eu ficava lá morrendo no sol. Mas ninguém do camping te ajudou. Depois de uns dias, eu tive que trocar de camping, deu confusão. Depois de uns dias, eu cheguei num camping que a mulher começou a cozinhar pra mim. Aí eu Nossa. comecei a ganhar cor de novo. Foi Você falando nisso, tem um seguro viagem, você já precisou usar, por exemplo, nessa situação? Não, menina, não tenho. Lá na Argentina tem tipo o SUS. Sim. Fiz de graça lá. Ah, então é como se fosse no Brasil, né? É. É. A ambulância foi no camping pra ver como é que eu tava. Ah, boa, boa, boa. Que bom. Pajô, você também teve alguns encontros muito bonitos, né, com pessoas, por outro lado, que te ensinaram muito sobre formas de ser, sobre a vida. E eu acho que você teve um encontro com dois amigos num refúgio que você ficou no sul. Foi no sul? Sim, o Mariano e a Carol. É, que você comenta deles no seu livro. Você pode explicar pra gente como é que foi essa experiência? Você passou uma semana num retiro, como se fosse um retiro? Era um voluntariado. Era um voluntariado em qual cidade do sul? É, em Alfredo Wagner, era no refúgio Soldado Sebold. É bem famoso, viu? Se você não conhece, quando você vir pro Brasil, deveria conhecer. É lindo. Deveria. Tem umas formações rochosas lindas. E tem uma energia, uma magia. Não é nem uma energia, tem uma magia diferente. Que Mas aí, legal. quando eu cheguei nesse lugar, fazia sei lá, 10 dias que eu tava viajando. Pela primeira vez que eu saí pra viajar, lá pro sul do Brasil mesmo. Tipo, eu tava trabalhando como dentista e no outro dia eu tava na estrada. Então, em uma semana eu já tava fazendo esse voluntariado. E aí eu tava super aberta, né, pra viver experiências novas e fazer amizade, porque eu falo no livro também que eu nunca tive facilidade pra fazer amizade, né? E com eles foi muito legal, assim. O Mariano, a gente conversa até hoje, ele viaja de bike, ele tava fazendo a Rota da Seda lá, sei lá, Portugal, não sei, muito louco a viagem dele. Então eles me ensinaram assim, umas coisas muito que eu falo no livro, que a Carola me ensinou que você consegue ser amiga de alguém só no primeiro oi, assim. E foi isso que eu senti com ela. Acho que no primeiro oi, assim, a gente já virou amiga. Foi muito doido, assim, porque isso não depende só de eu estar aberta, né? A pessoa Uhum. também tá aberta no mesmo nível pra isso acontecer. Então me marcou muito. E o Mariano, assim, pensa, totalmente desapegado. Eu tinha acabado de sair da minha profissão. Pra mim ainda era um pouco de. Era um desafio até fazer um voluntariado. Quando eu trabalhava, eu tinha alguém que limpava a minha casa. Então, quando eu fui para o voluntariado, eu que tinha que limpar banheiro. Nesse voluntariado, até não, esse eu só pintava a mesa. Mas em outros voluntariados que eu tinha que fazer toda essa parte. Então ainda estava sendo um desafio para mim, assim, um desbloqueio, né? E eu via o Mariano daquele jeito dele, vivendo a vida com pouco. E ele ainda queria dividir, sabe? Aquilo te marcou. Aquilo me marcou demais. E aquelas coisas que a gente vê em filme, vê as pessoas falando, e a gente pensa, será que algum dia eu vou conhecer alguém assim? E aí eu conheci eles, assim, foi muito no começo, assim, foi muito intenso. Muito grata. E tem uma experiência que vocês viveram juntos, que foi um hike, né? Uma trilha que vocês foram fazer para ver o nascer do sol. E que você realizou, você percebeu algo sobre você durante essa trilha, que é o fato de que você reclamava demais. Você pode contar melhor isso pra gente? Menina do céu, eu sou assim até hoje, mas pelo menos eu percebi, né? Eu, até hoje, assim, depois de 2 anos, eu não tenho equipamento para fazer trilha. Eu não fazia trilha na minha vida passada, então eu tô adquirindo aos poucos, é tudo muito caro, então de vez em quando eu compro uma bota, compro um negócio. Então eu não tinha coisa para fazer trilha. Eu tava de calça de moletom, um calçado meu super liso, eu caí uns 10 tombos, então eu só fui na vontade mesmo. Então foi sofrido para mim mesmo, sabe? Acho que era a minha primeira trilha assim mais pesada e ela é um pouco pesada, mas, nossa, eu via eles subindo lá, assim, tão tranquilo, sem reclamar, e eu reclamando o tempo todo. Mas eu acho que tava mais difícil pra mim mesmo, né? E aí eu comecei a perceber, gente, por que que eu não paro de reclamar? Eu tava ficando irritada comigo. Eu falei, tô sendo uma péssima companhia, né? E aí que eu comecei a perceber isso. Mas a gente só percebe isso, por isso que acho que quando falam que a gente precisa compartilhar com alguém, eu só percebo que eu reclamo demais quando eu tô convivendo com alguém. Porque quando eu tô sozinha,
eu reclamo pra mim mesma, ninguém liga. Mas quando você tá incomodando outra pessoa, que você percebe o quanto você reclama. E aí, pra mim foi bem importante perceber isso, porque é chato, né? É por isso que é importante o mix da solitude com conexões na estrada, Hum. porque eu acho que só nos relacionando com as outras pessoas que a gente. Nós somos espelhos, né? Que a gente consegue entender quem somos e o que a gente pode melhorar. Sim, é uma troca, né? A gente ensina alguma coisa, a pessoa ensina alguma coisa de volta, de uma forma natural ainda. E você acha que hoje em dia você reclama menos? Ou você pelo menos já tem só a consciência de que quando você reclama, fala, tô reclamando. Antes eu reclamava, assim, eu acho que é um hábito que a gente tem dessa vida capitalista, de estar reclamando, acha bonito estar reclamando, né? Nossa, que calor, ai, só chove. A gente acha bonito ficar reclamando, acha que quanto mais reclamar, melhor é. E aí eu acho que foi uma das coisas assim que eu percebi de primeira, nos primeiros um mês ali, de que não é legal você ficar reclamando o dia inteiro. Que tudo bem se reclamar uma vez ou outra, mas ficar reclamando o dia inteiro de, sei lá, de nada, não tem porquê, né? Então acho que foi uma das coisas que eu precisei passar, né, para essa transição de vida mesmo. E imagino que você deve ter crescido muito já, né? Do começo da viagem para agora, a sua forma de ser, quem você é, as experiências que você teve, muda a pessoa por dentro, né? O título do seu livro é Livre para Descobrir Quem Se É. Então, a sua viagem, você diria que ela é uma viagem mais para dentro de si do que necessariamente para fora? Ai, com certeza eu acho isso. Eu acho que voltando a viajar, eu voltei a reencontrar a pessoa que. Aquele lado mais infantil que a gente tem, sabe? Nossa criança interior? Criança interior. E que ela estava escondida há muito tempo. Eu lembro de. Sabe, você voltar a fazer umas piadinha besta. Aí quando você faz, você fala, nossa, quando eu era criança eu fazia isso. Tipo, quando a minha vida parou de. A gente troca a vida de criança pela vida adulta, porque eu acho que eu talvez tenha feito isso muito cedo. Aí ficou por muito tempo bloqueado. Eu tinha que ser adulta, tinha que ser forte, tinha que ser a mulher que faz tudo, que dá conta de tudo. E por muito tempo eu fui assim. Então, eu acho que é um divisor de águas, assim, a viagem. Que você volta a ter esse contato com essa criança interior e volta a sentir aquela felicidade por pequenas coisas, por gostar de fazer as coisas simples, por não ligar tanto para coisas materiais, sabe? Eu acho que isso é a nossa criança interior e a viagem me aproximou dela de novo. Que bom escutar isso. E eu queria conversar sobre outro tópico que eu acho muito importante e interessante, que é o tema da solidão, porque quando a gente viaja sozinha, ela pode vir, e eu acho normal que às vezes ela venha. A gente não precisa achar que solidão é uma coisa ruim e só enaltecer a solitude, né? A solitude é aquele estado que você tá bem consigo mesma, tá aproveitando a sua companhia ali, tá curtindo você. E a solidão é quando bate um vazio, né? Você se sente que não devia estar sozinha ou que queria que alguém tivesse com você naquele momento. Eu já senti algumas vezes em algumas viagens sozinhas também, que tipo, poxa, isso aqui é lindo, mas eu ia ser mais interessante se tivesse alguém comigo. Então eu acho que isso também vem e é normal. E você fala da solidão de uma maneira muito bonita. Eu queria destacar essa frase que é: foi nessa ausência que a minha maior evolução começou. Eu não precisava de ninguém para validar minhas experiências. Eu me bastava. Como que foi para você essa virada, né, de sentir a solidão de uma outra forma? E como é que você lida com ela hoje em dia? Bom, eu lembro assim dos meus primeiros momentos nessa viagem pelo sul, que eu curti a minha solitude, sabe? Que eu me levei pra jantar em alguns momentos assim de chegar a chorar de emoção, sabe? De achar aquilo incrível. E aí quando eu vivi essas experiências, eu lembrava das vezes que eu queria ir numa padaria tomar um café e eu não ia sozinha. Se ninguém ia comigo, eu não ia, sabe? Então eu percebi o quanto é gostoso fazer isso. Fazer um rolê com você mesmo que as pessoas fiquem te olhando e achando estranho, ficar com medo de sair naquela foto naquele story, solidão ou solitude, né? No meme? É, no meme. Ah, mas eu acho incrível, assim. Existe, sim, momento de solidão, só que eu acho que esses momentos de solidão que eu passo tá mais relacionado à saudade da família, sabe? Do que uma solidão de ter alguém por perto. É mais uma saudade. Porque eu, sinceramente, eu não lembro
que é sentir solidão? Eu já tô tão acostumada porque eu saí de casa com 17 anos. Eu fui morar sozinha. Eu tive uns relacionamentos de ficar, tipo, praticamente morando junto, mas foi 10 anos morando sozinha. E aí, quando eu fui pra estrada, eu fui de novo morar sozinha. Sempre tive gato, e aí depois eu tive o Jorge. Então, sozinha, eu não fico. Sim. E quando também a gente conhece muita gente. Nossa, muita gente. Muita gente legal. Então, só fica sozinha quando quer. Uhum, é verdade. Mas eu Uhum. achei interessante essa frase de que a gente não precisa de ninguém para validar as nossas experiências, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes a gente só quer alguém do lado para isso, para validar aquela experiência, mas a gente Uhum. tá ali, a gente tá sentindo aquilo ali, né? É o do exemplo que eu dei, que quando eu queria tomar café da manhã e não tinha alguém pra ir junto, eu não ia, né? Só ia se alguém fosse junto. Parece que realmente não fazia sentido, né? E não é. Eu posso fazer qualquer coisa sozinha que faça sentido pra mim, tá ótimo, né? É isso. E você também fala da importância de estar sozinha para focar em você, nos seus projetos, porque você, como muitas mulheres, a gente tem a tendência, quando está num relacionamento amoroso, de acabar abrindo mão do que a gente quer fazer muito pelo outro, e estar sozinha nos permite ter essa construção, né, da nossa autoestima e da nossa independência, é isso? Sim. Eu tenho essa dificuldade, não sei se eu vejo assim por algumas mulheres que eu tenho contato da família, que existe sim essa dificuldade de quando entra num relacionamento, quando casa, quando tem filho, para de viver para si e começa a viver para o outro. Então, essa fase de estar sozinha, viajando sozinha, é muito importante para mim, assim, porque eu consigo ter a minha individualidade e fazer o que eu realmente estou a fim de fazer. Até coisas simples como hoje eu quero almoçar e não quero jantar, por exemplo. Eu tenho autonomia para escolher o que eu quero fazer. E aí, quando você tá em um relacionamento, eu dando como exemplo, é sempre o que o outro quer. Se o outro quer almoçar, mas eu não quero, então eu vou almoçar, entendeu? Então, isso de viajar sozinha tá também ensinando a gente a dizer não, né? Eu evoluí Total. e fazendo terapia também, tá? Você disse que evoluiu muito no quesito de colocar limites, barreiras, é isso? Isso, e de se eu não tô afim de fazer, eu vou falar que eu não tô afim de fazer. Eu não Sem tinha isso, culpa. sem culpa. Antes eu podia não estar afim, mas eu ia e fingia que tava afim, sabe? Hoje em dia, até, se me pergunta se faz isso daqui pra mim, eu falo, eu não tô afim, mas eu faço. Você tava precisando, eu não quero fazer, mas eu vou lá e faço pra te ajudar e tal. Mas eu pelo menos tô sendo sincera, sabe? Antes eu Exato. fingindo que tava fazendo porque eu queria, hoje eu até faço. Mas é bom que você fala aquilo que realmente está sentindo, né? É isso. Isso. Eu falo a minha vontade. Você também cita o tempo na natureza, né? Que o tempo na natureza é o tempo mais bem aproveitado da nossa vida. Como que você acha que a natureza tem te transformado, né? Esse tempo na estrada, dormindo à luz das estrelas. Eu acho que um dos principais motivos de eu não estar conseguindo ir embora da Serra da Canastra é por causa disso. É, da natureza daqui, ela tem uma força bem diferente, assim, uma força mais selvagem. É muito forte. Hoje em dia eu já não consigo mais ficar na cidade. Não consigo. Se eu tenho que ir pra cidade resolver alguma coisa, quando eu tô viajando, 2 dias eu já começo a ficar mal, minha energia já baixa. Então, hoje em dia eu já virei uma pessoa dependente de estar perto da natureza. Não consigo ficar na cidade. Não consigo, não dá mais pra mim. Caminho sem volta, hein? Caminho sem volta. A natureza cura, né, né, Pajô? A natureza cura. Ela te mostra, né? Muitas coisas aí. Exatamente. Vai da gente enxergar isso ou não. Eu vejo isso na expedição, sabe? Que as pessoas elas vêm, elas vivem 5 dias de muita intensidade. E a gente meio que administra isso, né? A gente vai sentindo que cada pessoa gosta, cada pessoa precisa, elas vão te contando. Só que ela tem que estar aberta, porque eu acho que a Serra da Canastra é um portal energético. Que você veio para cá é porque você tá precisando mudar alguma coisa na sua vida, ver alguma coisa na sua vida. E aí o que eu tô recebendo assim de muito feedback das pessoas que vêm na expedição é que realmente voltou para casa outra pessoa. Agora nessa recente ela falou que ela voltou a ter a vontade de viver. Então, Olha aí. é muito forte, sabe? E aqui até hoje eu não conheci nenhum lugar que tenha uma natureza tão
exuberante igual aqui, sabe? Ah, é? Então a Serra da Canastra é o top um da sua lista aí durante dos seus anos de estrada? É, eu sempre falo muito bem de El Chaltén, mas El Chaltén eu fiquei acho que 4 ou 5 dias. Fiquei maravilhada, aconteceu E coisas. aonde? É na Argentina. Foi lindo, foi maravilhoso, aconteceu coisas raríssimas que não acontecem normalmente, que eu nem imaginei que eu fosse ver. Mas só que aqui na Canastra eu tô vivendo o lugar, né? Eu tô conhecendo as pessoas, eu tô trazendo gente pra viver isso aqui comigo, então tá sendo muito diferente. É, tá sendo sim o meu top um. Como é que isso aconteceu? Você chegou aí por acaso na sua viagem, se deparou com a Serra da Canastra e falou: Meu Deus do céu, vou ficar aqui. Como é que a expedição aconteceu? Já queria vir pra Serra da Canastra, até porque ali do Paraná, subindo, é uma das primeiras coisas que tem, assim, legais, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei 80 dias na primeira vez. E aí foi muito legal, foi o primeiro lugar, assim, que eu cheguei e as coisas iam aparecendo pra mim, sabe? Alguém me dava a casa pra eu ficar, alguém me chamava pra fazer uma parceria, pra divulgar alguma coisa. As coisas foram acontecendo, eu não conseguia ir embora, mas eu tava muito não queria ir embora, tipo, as coisas estavam acontecendo, eu não tinha compromisso, não tinha pressa. E aí eu fui vivendo isso, né? E quando eu vi, eu fiquei 80 dias. E eu só fui embora porque eu tinha um compromisso. E aí eu saí para esses compromissos, fiz umas outras coisas muito legais também. Fiz Estrada Real, conheci um lugar bem bonito em Minas, mas aí com aquela vontade de voltar para Canastra. E desde que eu saí daqui, eu fiquei pensando sobre fazer as expedições, sabe? Porque não dava pra eu vir pra Canastra pra ficar só gravando conteúdo. Eu tinha que fazer mais alguma coisa aqui. Porque as pessoas enjoam também, né? Desse mesmo conteúdo. E aí eu pensei, vou fazer as expedições. E aí foi naquela história de testar pra ver se eu ia gostar. Se eu não gostasse, eu não ia continuar fazendo. E eu adorei. Foi muito cansativo. São Esse, 5 dias cuidando de quantas pessoas? na primeira vez, no total, a gente era em 15 pessoas. Conta mais, porque eu acho incrível essa ideia de expedições e cada vez mais mulheres estão fazendo isso, né? Estão levando outras pessoas para viajarem com elas, e é uma forma de trabalhar muito massa, que para também de depender muito de criação de conteúdo, né? Assim, e você tem um serviço só seu. Isso. Então, eu acho que isso deve ser a parte mais interessante e legal. E óbvio, mostrar o lugar para as pessoas. Isso que você falou de eu ser das mulheres estarem fazendo isso é muito legal. Um dia eu tava vendo um vídeo de drone e eu puxando o comboio, sabe? Eu ficava, meu Deus, eu tô puxando um comboio com só. Tinha uma mulher dirigindo e mais 5 homens dirigindo, sabe? Eu falava, meu Deus, eu não acredito. Demora pra você cair a ficha, sabe? Que a gente se menospreza um pouco, às vezes, por ser mulher. É, A gente, total. infelizmente, a gente acha que a gente demora pra se tocar que a gente tá fazendo algo grandioso, né? E pra mim isso tá realmente sendo algo assim, uma das maiores coisas que eu tô fazendo na minha vida, assim, levar é uma responsabilidade muito grande. E o que eu quero entregar, né, de resultado da expedição é um resultado muito grande. Então, cansa bastante porque eu quero entregar muito. Mas, eu tô adorando, assim, tô achando incrível. E eu acho que por eu ser mulher também tem um toque diferente, um toque mais feminino na expedição. Eu acho que deixa isso mais especial. E eu quero fazer expedição só de mulheres também. Eu quero que, toda vez que eu faço expedição, eu quero que venha mulher dirigindo, sabe? Pra mim, Opa, eu quero ir, eu quero ir. nossa, imagina, pra mim a maior emoção da vida eu estar comandando um comboio com mulher dirigindo 4x4. Nossa, Chega vambora. Só falta 4x4. Se eu arrumar um, eu vou. agora, mas dá um jeito. Bom demais. Então já fez duas. E quando é a Já. terceira expedição? 21 a 26 de outubro. Olha aí, pessoal. Dá tempo ainda, né? Dá tempo. É. Ah, que demais, Pajô. Então, olha só, do dia 1, lá em 2023, em julho, quando você saiu, neste momento exato aqui, dia 18 de setembro de 2025, você imaginava que isso estaria acontecendo na sua vida? Como é que você se sente agora? Nossa, não imaginava não. Não imaginava muitas coisas, né? O número de seguidor e de eu estar fazendo isso já há 2 anos, né? Que eu ia estar conseguindo monetizar. Tipo, tudo isso pra mim é uma surpresa. Porque eu saí também sem expectativas, né? Eu joguei minha expectativa lá embaixo, porque eu não queria me frustrar, né? Mas você também, ao mesmo tempo, agiu, né? Eu tô falando assim, também tem o seu mérito, que as coisas não aconteceram porque caíram do céu, né? Não, De novo, vamos nos dar os nossos méritos devidos, exatamente. porque
No Apesar de você ter saído com baixa expectativa, você tinha um plano ali, você queria alcançar algo que você não sabia o que era, e livro. pode ser que a sua expectativa tenha se superado. Não, foi muito. Tem até no livro, acho que eu comento sobre isso, que eu recebi um conselho. Quando eu comecei a postar que eu ia viajar, eu recebi um conselho que ele falou assim: zero expectativas e 100% de empenho. E foi isso que eu fiz. Eu me empenhei 100% e deixei a minha expectativa lá embaixo. E aí tudo o que vai acontecendo, eu fico, nossa, que legal. Quando uma empresa grande entra em contato comigo, assim, para fazer uma parceria, ou só de mandar o primeiro e-mail, já fico feliz. Falo, meu Deus, olha a empresa que tá me notando. Nossa, pra mim, assim, é completamente fora de realidade. Que bom, eu acho que é um bom conselho. Expectativa baixa, mas ação, né? É, empenho. Empenho, E empenho. é um ótimo conselho mesmo. Adorei, adorei. Então, olha só, hoje você faz publicidade, sua renda vem de publicidade, de monetizar. Qual que é o top um, assim? A expedição, publicidade, a monetização com conteúdo? Você pode falar pra gente? Ah, é que depende. Depende do mês, né? É, não é todo mês que tem expedição. Tem algumas meses que algum vídeo viraliza no TikTok, sabe? Mas, eu acho que seria mais publicidade mesmo. Sim. Para quem está nos escutando e quer seguir mais ou menos o seu caminho, começar a gravar conteúdo de viagem, que esteja com a profissão e vai começar tudo do zero como você fez, o que que você diria? Algum conselho para dar? Sim, primeiro que você vai ter que trabalhar muito. É um trabalho igual. Você vai ter que trabalhar 8 horas por dia, às vezes mais. Vai ter que abrir mão de muita coisa, mas se você está disposto a viver isso, vale a pena. E o conselho assim mais técnico é que você precisa ter um diferencial. Principalmente se você for um casal que vai viajar, porque tem muito casal produzindo conteúdo. Então você precisa ter um diferencial. Eu tenho um diferencial, porque eu sou uma mulher que viaja num 4x4 com um cachorro. Então é um nicho um pouco mais diferente, né? Então Uhum. precisa ter um diferencial. Pensar em alguma coisa, ou é no carro, ou é a forma, ou é o jeito de contar a história. Que se você for ver quem tá crescendo na rede, tá te contando alguma história. E estudar. Olha, estudar o que especificamente? Olha, você tem que estudar os seus números. Por que que esse número, esse vídeo tá dando menos visualização? Por que que ele deu menos comentário? Em todas as plataformas tem que estudar isso, porque cada uma é diferente. Tem que estar sempre ligado nas trends. Eu praticamente não consumo Instagram, eu não fico lá rolando feed. Eu só vou ver feed que é para trabalho, que é quando eu tô precisando pesquisar alguma coisa, pegar ajudar em alguma coisa na criatividade, sabe? Então eu não tenho tempo para consumir Instagram. Isso já mostra para você ver que realmente a gente trabalha bastante para produzir o conteúdo, né? Deve ser por isso que você cresce, né? Porque o tempo que você tem, você tá ali produzindo, ao invés de consumindo. Sim. Agora, com as expedições, eu acabei focando um pouco mais na expedição, mas agora tô com a expedição já tá mais padronizada, tô voltando com tudo para produção de conteúdo. Então é isso, para você crescer na internet, você vai ter que postar vídeo todo dia, 1, 2, 3 vídeos por dia, vai ter que ter constância. Então, se for, leva a sério igual um trabalho. Se você for para fazer como hobby, nem faz. Mas se você for, leva a sério como se fosse um trabalho. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar muitas horas, vai ter que postar muito. É um trabalho mesmo. Boa dica, gostei. E eu fiquei até pensando se não rola publicidade com o Jorge, né? Já que você tem um cão, já rolou? Já, ele tem. A gente tem parceiro de acessórios pet, né? Coleira, peitoral, essas coisas, caminha de cachorro. Aí agora, recentemente, a gente foi patrocinado pela empresa de comida dele, de alimentação natural. Aí a gente já fez Chiquérrimo. idade para Pet Love também. Gente, vocês são muito chiques, eu amo. Mas eu adorei essa dica da diferenciação, né? Não ser mais um no meio da multidão. Tem que achar sua voz, tem que achar o que que você faz de diferente, o que que você quer, a mensagem que você quer passar também, né? Tem que ser diferente, senão não vai chamar atenção. Qual que é a mensagem que você quer passar, no final das contas, para sua audiência? O que que você quer que as pessoas sintam quando veem a sua história? Olha, eu acho que é que a gente pode ser feliz. Se você não tá feliz, você pode recomeçar em busca de ser feliz. Não é nem em busca da felicidade, porque não existe isso, a gente encontrar a felicidade e ser feliz para sempre, né? Mas
tá em busca de fazer coisas que a gente gosta e cada vez menos fazer coisas que a gente não gosta. Por que você acha que isso é ruim? Gastar o nosso tempo com coisas que a gente não gosta? Ai, porque a vida é muito curta, né? A vida é. Não é nem que a vida é curta, ela é realmente muito imprevisível. A gente pode estar bem agora e amanhã não tá mais. Então, quanto menos a gente fizer coisa que a gente não gosta, acho que mais sentido vai ter a nossa vida. Tem momentos que a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta. Até nessa vida que eu vivo agora, tem dias que eu não quero gravar story. Tem dia que eu só quero ficar dormindo. Mas eu tenho conteúdo para entregar, eu tenho cronograma. E tem alguém que eu combinei que eu vou postar um vídeo hoje. Então a gente tem um compromisso, né? Sim, mas no geral é uma vida que você gosta, certo? Não é aquela coisa que a sua alma tá reclamando de fazer. É, com certeza. A gente tem que. Pra mim, eu acho que o que faltava na minha vida é eu conseguir trabalhar tendo contato com a natureza, sabe? Eu acho que quando eu conseguir trabalhar tendo contato com a natureza, essa liberdade que eu tenho hoje, se eu conseguir manter isso pro resto da minha vida, eu vou conseguir ser feliz, sabe? Você acha Que que a natureza te curou? a natureza me curou. Eu vivo momentos incríveis na natureza. É realmente pra mim assim é o meu lugar, É o melhor ansiolítico que tem, né? o melhor. Pra quem sabe aproveitar, né? Porque eu já fui a pessoa também que ia nas cachoeiras e só entrava, nadava, saía como se fosse um banho de cachoeira normal. Mas não é. Todo lugar que você tá na natureza, se você parar e escutar, se você parar a sentir, prestar atenção, você vai ver que ali é um templo divino, um templo de Deus. Você consegue ali se conectar e ser um só, sabe? E eu não consigo fazer isso em nenhum outro lugar se não é na natureza. Que bom, muito legal. Você pensa na morte? Você acha que pensar na morte ajuda a gente a viver melhor a nossa vida? Ai, ai. Falar sobre morte é difícil, né? Eu já tive muito medo da morte naquela época que eu. Acho que na época do burnout, assim, eu tinha pavor de pensar nisso. Mas acho que é porque eu sabia que se eu morresse naquela época, eu tinha vivido em vão, sabe? É isso que eu te falei, assim, eu só fazia o que eu não gostava de fazer. Então era como se eu nem tivesse vivido, era como se tivesse sido tudo em vão. Eu não fiz nada pelo universo, eu não fiz nada por mim, não fiz nada por ninguém. E aí eu fazendo todas essas movimentações eu percebo o quanto eu fiz por mim, mas que refletiu positivamente na vida da minha mãe. Ela me manda o áudiozinho às vezes falando que ela voltou a pintar, que ela gosta de pintar, que eu sou um exemplo para ela. E, tipo, quando eu tinha a minha vida lá como dentista, eu já falava para ela, ai mãe, faz. Eu tinha isso na minha cabeça, mas eu não vivia aquilo. Eu não era um exemplo. Eu falava, mãe, você tem que trabalhar menos e tal, mas eu não vivia aquilo. Aí quando eu saí, eu entendi, se eu saí pra viver e eu mostrei pra ela na pele, e dessa forma eu consegui, sabe, melhorar a vida da minha mãe, melhorar a vida do meu pai. Eles falam que eles ficam muito felizes por eu ter saído fazer isso, porque eles veem o quanto eu tô feliz. E que se eu tivesse... E sabe o que mais? Eu acho que quando a gente quebra a corrente, vamos dizer assim, a gente está permitindo que o outro também quebre. Exatamente. E aí, você sendo livre, as pessoas ao redor falam: eu posso ser livre também, eu quero ser livre também. Eu acho que isso que você acabou de falar é isso, as pessoas sentem. Uhum, Que sim. bonito. E fazendo terapia, agora eu dei um tempo na terapia. Eu senti de dar um tempo, ficar um pouco só com os meus pensamentos. Mas fazendo terapia e viajando, descobri que eu tinha esse ciclo das mulheres da minha família que tinham que ser forte, que tinham que. Sabe, isso que eu já comentei. E quando eu quebrei esse ciclo, a minha mãe quebrou o ciclo. Então, assim, pra mim, tudo que eu fiz já valeu a pena, sabe? Que Então, lindo. sabe, e isso faz tudo valer mais a pena ainda, sabe? Eu consegui estar fazendo, mostrando para as pessoas que é possível fazer algo que gosta, que é possível ser feliz, que é a mensagem que eu tento passar nas minhas redes sociais. Eu acredito que eu consigo inspirar dessa forma, sendo um exemplo. E Não que eu principalmente para quem está do seu lado, né? A família, as pessoas que estão mais próximas de você. E claro, se você puder, as pessoas que te seguem, melhor ainda. Mas eu acho que o impacto, se a gente já consegue fazer com quem está ali na nossa vida, já é muito gratificante, né? é muito gratificante. E isso foi uma das coisas, assim, que eu não tinha criado uma expectativa de que em 2 anos vivendo isso eu já ia ter esse feedback da minha mãe, sabe? Eu achava que isso podia nunca acontecer e aconteceu, então, e foi rápido. Que legal, muito legal escutar isso. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria trazer mais uma frase do seu livro que é: o verdadeiro destino nunca foi um lugar.
sempre foi uma versão minha que eu ainda não conhecia. Posso usar ela todos os dias da minha vida, porque todos os dias a gente tá indo em busca, eu tô indo em busca de uma versão que eu ainda não conheço, de uma versão melhor da gente, né? E é isso que significa viajar para você no fundo? É, isso que significa pra mim não é só viajar, mas é eu conseguir sentir e mudar quando precisa. Se viajar tá me fazendo bem hoje e amanhã não me fazer mais bem, que eu consiga, sabe? Que eu não fique presa nisso. Que eu falei que eu ia viajar, agora eu não posso mais mudar. Não, se eu conseguir fazer isso, pra mim, assim, é tudo. É a minha meta de vida, é conseguir sempre arcar com as minhas escolhas, assim, e ter vontade de fazer E ser fiel à sua vontade. isso, ser fiel à minha vontade. Bonito. Para terminar, Pajô, você quer deixar um recado para as meninas que estão escutando a gente? Alguém que se sente assim, sozinha, não tem apoio de família, de amigos. O que você diria? Da onde vem a força para realizar nossos sonhos? Muitas coisas levam, né, ao mesmo contexto, mas você falou que a gente dividiu os sonhos, né, para eles ficarem mais alcançáveis. E eu tenho uma camiseta também que eu fiz personalizada que tá escrito: siga os seus sonhos, eles sabem o caminho. Então, é de você, se você tá com medo, vai indo devagar, vai fazendo aos poucos. Se você quer viver viajando, começa acampando, vai com calma, vai sentindo, não faz nada no impulso, pesquisa muito, manda mensagem para quem tá vivendo isso, porque eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito. Alguém vai te responder, a pessoa que tiver destinada a te responder vai te responder. Então vai atrás disso e esteja preparada e aberta. Entenda que não vai ser fácil. Acho que foi um dos processos mais difíceis assim da minha vida foi fazer essa transição. Foi muito difícil. Eu podia Imagina. desistir a qualquer momento e eu persisti. E planejamento também, né? Planejamento importante, financeiro. Sim, o financeiro principalmente e também pensar de que forma que você vai fazer dinheiro viajando. Você tem que sair para viajar já tendo o plano A e o plano B. Perfeita. Olha, muito obrigada. Eu amei conversar com você. Você é muito inspiradora. O Jorge é maravilhoso. Vocês dois são uma dupla incrível. Muito feliz em poder compartilhar sua história aqui. Espero que você tenha gostado e muito sucesso nas suas próximas conquistas aí, expedições, enfim, o que for fazer. Obrigada, Laís. Eu que fico feliz. Vou dar um beijo no Jorge por você. Ai, por favor. Ele é muito fofo, cara. Muitas aventuras juntos, viu? E que ele Sim. continue te protegendo. Amém. Espero que quem escute esse podcast seja tocado de alguma forma por alguma coisa que a gente falou aqui. Eu Com espero de certeza. coração. Com certeza, com certeza. Um beijo, querida, tudo de bom. Coma muito queijo aí por mim, viu? Deixar. Quando eu for, te dou um toque pra gente fazer esse rolê aí de 4x4. Quero muito. E, por favor, bora. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.